O menino com a doença da vaca louca, 3 funcionários de uma corporação muito louca que cria coincidências para pessoas e um homem que fica emagrecendo independente do quanto ele coma. Essas são algumas sinopses mais criativas de livros que eu já li. Oi, leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Raíssa e hoje eu vou falar de sinopses diferentonas de alguns livros que eu já li. Eu separei aqui 5 indicações para vocês de bons livros que eu gostei da leitura e que tem uma sinopse super diferente. O primeiro que eu vou colocar aqui nessa lista é um queridinho para mim, que tem um vídeo só sobre ele, tá? Uma releitura que eu acabei fazendo no ano passado, no mesmo aniversário. E eu tô falando de Os Criadores de Coincidências, do Yoav Bloom. Esse livro aqui vai ter 3 personagens principais, digamos assim. A Emily, o Guy e o... Gente, eu esqueci. Eric. E o Eric. Coitado do Eric, esqueci dele. Eles são criadores de coincidências, essa é a profissão deles, então eles recebem uma missão através de um envelope que aparece na casa deles. E lá tem todos os detalhes dessa missão, que pode ser fazer a pessoa se atrasar para um evento, fazer 2 pessoas se conhecerem e se apaixonarem, fazer um artista ter uma inspiração para um trabalho, enfim, pode ser qualquer coisa. E eles têm graus de dificuldade, né? As missões deles, eles têm um prazo para criar essas missões, então basicamente eles são criadores de coincidências. E ainda nesse livro aqui vai ter um romancinho muito legal. E esse livro aqui é um dos meus favoritos da vida. Eu vou continuar panfletando esse livro aqui no canal. Então, se você não for aqui, parabéns! Você está conhecendo aí um dos meus livros favoritos, que não é muito conhecido, infelizmente. Então, eu deixo aqui a minha recomendação. Eu nunca tinha lido nada parecido com isso. Ele tem uma certa aura onírica, digamos assim, que é muito estranho, porque você não sabe se eles são humanos, se eles não são, de onde eles vêm. Fica tudo um pouco misterioso demais. A gente tem um pouquinho de contato também com a formação deles. Então, intercalando com os capítulos onde eles estão criando coincidências, a gente vê como que foi o treinamento deles, né? As provas, os livros que eles liam. E realmente parece que é um negócio institucionalizado, sabe? É muito legal. Deixa tudo muito concreto. Parece que realmente existem pessoas assim e tem um toque aí de realismo mágico que é incrível. Então eu recomendo muito essa leitura. Eu não lembro o nome da pessoa. Eu acho que é Dani, que direto, toda vez que eu cito esse livro, ela fala que não gostou. Mas ela é uma das únicas pessoas que eu recomendei esse livro e não gostou, ok? A maioria que leu gostou sim. Então eu acho que você deveria tentar ler esse livro aqui, porque na minha opinião ele é muito bom. Não poderia faltar nesse vídeo meu autor favorito da vida, que é o Stephen King. E eu digo que o Stephen King, ele tem umas ideias muito loucas e ele vai até o final com elas, independente delas serem boas ou não. E aqui é uma dessas ideias diferentonas e eu tô falando do livro A Maldição, que o Stephen King escreveu com o pseudônimo dele, Richard Bachman. E aqui a gente tem uma sinopse super diferente. Aqui, um homem acaba se distraindo enquanto estava dirigindo numa rodovia, se não me engano, e aí acaba atropelando um cigano. E esse cigano acaba morrendo. E aí a esposa, a família desse cigano fica puta, obviamente, né? Porque o cara foi atropelado e acaba amaldiçoando este homem que estava dirigindo. E esse homem, ele era um homem muito gordo, muito acima do peso. E a maldição que colocaram nele foi que ele emagreceria constantemente. Assim, independente da quantidade de comida que ele comesse, ele iria continuar emagrecendo até ele definhar. Então, assim, gente, isso aqui é um suspense psicológico puro, porque o protagonista, ele vai emagrecendo, ele vai ficando cada vez mais magro, cada vez mais desnutrido, digamos assim, e você vai acompanhando isso e junto com ele você não sabe o que fazer, ele fica tentando de qualquer jeito acabar com essa maldição e ele vai emagrecendo e, gente, é desesperador, sério mesmo. É um livro curtinho, eu acho que não tem 300 páginas, deixa eu ver. Não tem 300 páginas e tu fica com o cu na mão, o livro inteiro, porque você fica, cara, como que esse cara vai se livrar disso? Ele vai morrer, ele não vai morrer, o que vai acontecer? E é muito legal, eu recomendo. Não é um livro incrível, sabe? Mas é um suspense psicológico muito bem feito, muito bem articulado pelo King, porque tu realmente quer saber o que vai acontecer no final. E o final é bem bom. Eu adorei o final. Já aviso que é um final aberto, tá? Fiquem avisados aí quem não gosta. Mas eu acho que vale muito a pena. É um livro super diferente, que tem uma vibe bem característica aí desse pseudônimo do Stephen King. Agora na nossa lista tem apenas autoras mulheres. E o primeiro livro de autoras mulheres desse vídeo aqui vai ser Vilão, da Victoria Schwab. Aqui nesse universo que a Victoria Schwab criou, nessa fantasia, a gente vai ter humanos que são chamados de extraordinários, os EOs, como eles são chamados.
Esses seres humanos, eles passaram por uma experiência traumática de quase morte. Alguns morreram e voltaram, outros realmente quase morreram, ficaram à beira da morte. E quando eles retornam, né, quando eles voltam à vida ou acordam desse trauma, eles acabam tendo superpoderes diferentões. Então, assim, aqui a gente vê uma gama muito ampla de poderes. E geralmente, o que eu acho mais interessante é que esses poderes têm alguma relação com a morte deles. Como eles estavam se sentindo no momento ou com a causa da morte. Então, cara, isso aqui pra mim foi extremamente criativo. Muito legal. E aqui a gente vai ter uma dupla de protagonistas muito interessantes. Porque, na verdade, o nosso herói não é bem um herói, ele é um anti-herói, não sei explicar. E o nosso vilão, ele é bem motivado. É uma coisa muito engraçada, assim, porque os poderes são muito diferentes, gente. Achei isso aqui super criativo, eu achei super original. E eu amo o vilão. Eu não gosto tanto da continuação, que é Vingança. Mas o vilão é muito, muito, muito bom. Eu recomendo a leitura. Se você quiser ler só o primeiro, você pode ler. A continuação não é direta. Esse aqui acaba de um jeito que eu acho que fecha muito bem esse primeiro quadro da história, sabe? E é muito legal acompanhar esses seres humanos com poderes que, na verdade, nem são heróis, mas também não são vilões. É uma coisa muito bizarra que acontece aqui. Gosto muito, recomendo e deixo aqui a minha indicação pra vocês. O próximo livro da nossa lista é Nós Somos a Cidade, da N.K. Jemisin. Essa aqui é uma fantasia urbana, que é uma duologia. Eu não tenho certeza se já saiu o segundo volume. Eu acho que sim, mas eu ainda não li. Mas aqui, basicamente, cada grande cidade do mundo é personificada numa pessoa. Personificado numa pessoa. Acho que tá certa essa fala, mas enfim. Então, por exemplo, aparece aqui um homem que representa a cidade de São Paulo. Então, se esse homem vir a falecer, é como se o espírito da cidade morresse também. Entendeu? E aqui, basicamente, a cidade protagonista dessa história é Nova York. Só que Nova York, como a maioria de vocês devem saber, ela é muito grande mesmo, e ela é dividida em distritos. Então, cada distrito vai ter uma personificação aqui. E é basicamente o São Paulo que vai ajudar a encontrar essas pessoas, e eles vão ter que meio que derrotar um inimigo que tá tentando destruir os espíritos de todas as cidades. Sim, eu sei, é uma loucura essa sinopse, e no começo você não entende nada mesmo, tá? Então, se você começar esse livro e ficar muito confuso, só vai. Segue o fluxo que você vai entendendo depois. É difícil de explicar mesmo. Mas é muito legal porque cada pessoa tem uma personalidade que representa muito bem os distritos de Nova York, sabe? Então, Bronx vai ter uma personalidade, Manhattan vai ter outra personalidade. Então é muito legal isso. E essa dinâmica toda deles enfrentarem o inimigo comum também é muito legal porque eles vão ter certos poderizinhos, assim. Não sei explicar. Tem que ler pra entender. E eu recomendo muito isso aqui porque é uma coisa diferente de tudo que eu já li também. A escrita da N.K. Jemisin é muito boa, é muito envolvente. E, cara, recomendo muito. Inclusive, agora fiquei com mais vontade ainda de ler a continuação. Então, fica aqui, ó, minha indicação. Leiam esse livro aqui. Ah, eu esqueci de um. Peraí que eu vou pegar. Ó, eu falei 5 livros lá no começo. Pois então, gente, são 6 livros. Eu lembrei de um que acabei de pegar na estante. Mas antes de falar dele, eu quero falar de um dos livros mais engraçados que eu já li em toda a minha vida. E eu tô falando de Louco aos Poucos, da Libba Bray. Esse livro aqui, ele não é muito conhecido. Ele teve um hypezinho há muitos anos, sei lá, em 2015. Mas aí ele acabou caindo no esquecimento. Mas eu comprei, eu li, eu amei esse livro. E aqui o nosso protagonista, ele é um adolescente que ele vai ficar com a doença da vaca louca. Ele vai começar a alucinar. E aí ele vai começar a ter umas visões, assim. Ele vai começar a enxergar o mundo de um jeito diferente. Ele basicamente vai se juntar com uma anja punk, um anão, que é o amigo dele, né? E um deus viking aprisionado no corpo de um gnomo de jardim. E eles basicamente vão ter que salvar o mundo. E o mais divertido dessa bagunça toda é que você não tem certeza, até chegar no final, se isso tá acontecendo só dentro da cabeça do nosso protagonista por causa da doença, ou se isso realmente tá acontecendo e ele tá enxergando isso porque o cérebro dele deu tilt. Então, assim, é uma loucura, mas é um livro muito engraçado, muito divertido. Eu nem sei como que a Libba Bray conseguiu desenvolver essa maluquice aqui, mas deu muito certo. O final é muito legal, mas todo o processo dele, desde que ele começa a ficar doente e ter umas visões muito loucas até ele descobrir do apocalipse, eles saírem numa viagem pra tentar salvar o mundo, é muito divertido. Pra vocês terem noção, saca só a primeira frase do livro. O melhor dia da minha vida foi quando eu tinha 5 anos de idade e quase morri na Disney.
Então, assim, essa primeira frase, ela resume muito bem a aura do livro inteiro. É um livro pouco conhecido, mas que eu tenho muito carinho, que inclusive eu preciso reler. Quem sabe essa não é uma das minhas releituras de aniversário, né, em agosto. Porque é um livro muito engraçado, muito divertido. Eu fiz o meu namorado ler, meu noivo, agora ele é meu noivo. Eu fiz o meu noivo ler esse livro há alguns anos e ele curtiu muito. E olha que é um calhamaçozinho, hein, gente? Só que a diagramação é muito tranquila. E, cara, sério, leiam esse livro. Eu preciso conversar com alguém sobre isso, porque quase ninguém que eu conheço já leu. Eu acho que ninguém, na verdade, além do meu noivo. Então, leiam esse livro que eu preciso conversar com alguém sobre isso. E vocês vão se divertir muito. E o livro extra, que eu acabei lembrando, que tava na minha estante, que eu queria falar sobre ele, é O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Essa aqui é a mesma autora de O Circo da Noite, inclusive recomendo, tá? Então a minha menção honrosa vai pro Circo da Noite. Mas O Mar Sem Estrelas é um livro que eu nem sei explicar a sinopse e nem sobre o que é. Mas vamos tentar. Esse livro aqui no começo vai ter o nosso protagonista. Ele tá fazendo mestrado, então ele é aluno da universidade, ele mora no campus e ele gosta de ler livros de ficção. Porque como ele estuda muito e escreve muito por conta do mestrado, ele gosta de explorar a ficção de vez em quando para dar uma relaxada. Então ele é uma das únicas pessoas que visita a ala da biblioteca de ficção. E lá na biblioteca, numa das visitas esporádicas que ele faz, ele encontra um livro que parece muito antigo, muito raro, que não tem nem o carimbo da biblioteca, então ele já acha esquisito, né? Porque tá no acervo, mas não tem carimbo, não tem data, não tem nada, nem código assim para eles escanearem. E quando ele abre esse livro para dar uma olhada do que se tratava, um dos capítulos falava sobre ele. Um dos capítulos era a vida dele, de quando ele era criança. O conto sobre ele começava quando ele era criança e no muro branco perto da casa dele, num dia que ele tava voltando da escola, nesse muro tava desenhada uma porta, e ele nunca tinha visto, ele pensou, alguém pichou uma porta, né, no muro branco perto da minha casa, só que ele chegou perto e ele viu que na verdade era uma porta de verdade, não era um desenho de uma porta, só que quando ele era criança ele não teve coragem de abrir aquela porta. E aí, lendo esse livro, ele descobre que essa porta, na verdade, levava até o Mar Sem Estrelas, que é um local que precisa ser protegido por algumas pessoas escolhidas a dedo. E ele foi escolhido quando ele era criança. Então é como se o Mar Sem Estrelas estivesse chamando ele de novo depois de tantos anos. Então, assim, é uma sinopse muito difícil de explicar, eu expliquei por cima. Mas esse é o típico livro que você não vai entender nada, mas você vai sentir tudo. Eu recomendo ler com algum amigo. Eu li esse livro com uma amiga minha e foi muito legal porque a gente ia trocando experiências e percepções sobre o livro. Então cada uma foi interpretando de um jeitinho diferente, a gente foi conversando sobre isso e foi muito legal. Mas assim, é muito, 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 muito bom. A Erin Morgenstern, ela tem uma escrita única, gente. Eu não sei explicar qual que é a magia dessa mulher, mas ela tem uma escrita extremamente poética e envolvente. Não é pra todo mundo esse livro, eu já aviso isso, mas eu acho que vale a pena você tentar pra descobrir se esse livro é ou não pra você. Mas eu digo que o Mar Sem Estrelas me escolheu também. Sou uma guardiã do Mar Sem Estrelas, vou espalhar a palavra do Mar Sem Estrelas ao mundo, então eu deixo aqui a minha recomendação pra vocês. E sobre o Circo da Noite, eu li naquela edição antiga da Intrínseca, se eu não me engano. Já estava esgotado físico, na verdade eu li em e-book, que estava numa promoção, vou deixar a capa antiga aqui. Hoje é a Morro Branco também, que já publicou, já fez uma reedição desse livro, mas eu li na época da edição antiga. E o Circo da Noite basicamente vai falar sobre um circo que só funciona a partir da meia-noite. Oh, hein? Parabéns. Mas ele não é um circo comum, sabe? Ele é um circo onírico que vai viajando de lugar pra lugar e as barraquinhas são super diferentes, então não é assim um circo convencional com palhaços, contorcionistas. Tem uma aura bem onírica assim nele, um realismo mágico, muito interessante. É outro livro que eu amo. Eu acho que tudo que essa mulher escreveu eu vou estar gostando, por mais maluco que seja. Porque sempre tem que passar uma moto aqui na frente quando eu tô gravando o vídeo. Então, essas são algumas das sinopses dos livros mais diferentes que eu já li na minha vida. Eu sei que tem outros livros com sinopses muito loucas, mas eu realmente queria trazer aqui os que eu já li. Eu gostei de ler. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui algum livro com uma sinopse diferentona que você já leu, porque daí eu aumento o meu repertório de livros diferentões. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei. Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Não esquece que semana que vem a gente tem um compromisso marcado com o próximo vídeo aqui do canal. Um beijo, tchau!